Vamos recapitular o que aconteceu nessas últimas 5 derrotas do Vasco. Contra o São Paulo, acho que a equipe competiu, tá? E competiu, acabou perdendo dentro de São Januário, freando aquela boa fase, e aí no 2-0 ali o São Paulo conseguiu, num pênalti com o Lucas no final do primeiro tempo, uma bobeira do Paulo Henrique, que ele acaba segurando o Arboleda, e aí depois tem o 2-0 com o Vasco já todo desfigurado, e aí sim acho que entra um pouco da culpa do Diniz. Contra o Juventude, erros crassos, vergonhosos de Léo Jardim e Carlos Cuesta. O Léo Jardim tem muita ficha para queimar e muito crédito porque ele segue salvando o Vasco da Gama à torta e à direita desde que ele veste essa camisa. O Carlos Cuesta também é um jogador que cometeu uma falha naquele momento ali, mas é um cara que compete, que é bom zagueiro. Eu falei isso aqui no dia que aconteceu, mas vou recapitular. Paulo Henrique cometeu um pênalti infantil e depois o Carlos Cuesta e também o Léo Jardim entregaram o jogo para o Juventude dentro de São Januário, mesmo que o Vasco coletivamente tenha feito também uma atuação vergonhosa. Olha o jogo contra o Botafogo. Assim, gente, o Botafogo passou o carro no Vasco. Não teve nem graça. E isso tudo teve muito a ver, não só com as escolhas do Diniz, mas também com o que aconteceu dentro de campo. A postura do Vasco, anímica. Um Botafogo que vinha entre altos e baixos, que oscilava bastante na temporada e que depois da vitória contra o Vasco começou a tomar seu caminho novamente. Mas era um Botafogo que até então, cara, não passava nenhum tipo de identidade pro torcedor do Botafogo. E o Vasco foi humilhado dentro do Newton Santos sem nenhum tipo de competição. Olha o jogo contra o Grêmio, mais uma vez. Eu falei com vocês na live aqui em relação o tático, o técnico. A gente poderia comentar o tático e o técnico do jogo contra o Grêmio, mas mais uma vez, a linguagem corporal desses atletas era uma linguagem corporal de conforto, de quem estava definitivamente confortável com a posição do Vasco, que nem se livrou da zona do rebaixamento ainda, mas porque eles conseguiram 4 vitórias seguidas, tá tudo bem, resolvemos a vida do Vasco. Sendo que o Vasco tem, agora, uma Copa do Brasil, que é o momento mais importante desse clube nos últimos 10 anos, um momento em que o Vasco pode não só buscar voltar a ganhar um título, mas também mudar seu panorama financeiro, mudar seu panorama de imagem perante ao futebol brasileiro e futebol da América do Sul, ganhando uma Copa do Brasil, voltando à Libertadores diretamente. Enfim, é um momento crucial, é o momento mais importante, como eu disse, ainda mais numa situação em que o Vasco está com a recuperação judicial em andamento.